Irmãos, graça e paz, nós vamos retomar aqui de onde paramos e deu um problema aqui na transmissão no YouTube e nós vamos continuar no ponto onde nós estávamos. Agora também está sendo transmitido no Facebook, você pode clicar no link que está aí no WhatsApp para você então começar a ver a transmissão no canal agora do Facebook, ok? Então nós estamos falando sobre esse primeiro ponto. Estamos falando sobre a sabedoria na família. A família deve ouvir o clamor da sabedoria, conforme diz o versículo 1 de Provérbios 8, onde lemos: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Então é interessante porque a sabedoria aqui em Provérbios 8 e 9, ela aparece como uma pessoa clamando, pedindo aos homens para que atentem, para que ouçam a sua voz, a sua experiência, e nós precisamos atender para isso. Então a família ela deve ouvir o clamor da sabedoria, primeiro porque em Cristo, irmãos,
estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Segundo, porque a família tem sido destruída pela falta de conhecimento de Deus. Falamos no início que a Bíblia Sagrada é a sabedoria de Deus para nós, revelada por Deus para nós. Então a família tem sido destruída pela falta de conhecimento de Deus, e é a Bíblia que nos revela Deus, é que nos ensina sobre Deus. Em terceiro lugar, a família deve ouvir o clamor da sabedoria, porque Deus, Ele é o Criador da família, e Ele não quer que a família seja destruída. Deus não quer que a sua família seja destruída. E como eu estava dizendo, momentos antes, a sociedade sem Deus quer destruir a família. A sociedade inverte os valores da palavra de Deus, a sociedade mundana, quer descaracterizar a família. Por isso que hoje nós temos tantas definições para a família, mas nós entendemos que a família é essa como está na palavra de Deus. É claro que existem algumas transformações, e às vezes a família vive situações e nós temos que entender essa realidade. Em segundo lugar, irmãos, a família deve voltar-se para Deus. Então a família deve voltar-se para Deus. Por quê? Primeiro, porque a verdadeira segurança está em Deus. A verdadeira segurança está em Deus. Veja aí comigo os versículos de 12 a 14. Olha só, a sabedoria se apresentando como uma pessoa. A sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Aqui nós temos uma conotação muito forte para o próprio Deus, se revelando a nós através da palavra, se apresentando como a verdadeira sabedoria. Então a família, ela deve voltar-se para Deus. Por quê? Porque a verdadeira segurança se encontra em Deus. Segundo, porque a verdadeira riqueza está na sabedoria de Deus. Veja comigo os versículos 10, 11, 18 e 21, o que diz. Veja o versículo 10, que já até lemos aqui. Aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Veja o versículo 11, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Versículos de 18 a 21, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Então, a família deve voltar-se para Deus, porque a verdadeira riqueza se encontra na sabedoria de Deus. Na sabedoria de Deus. Porque a verdadeira felicidade está na sabedoria de Deus. Os versículos 32 e 34, nós lemos sobre isso, nos diz assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Então a família deve voltar-se a Deus por esse motivo, porque a felicidade, a verdadeira felicidade, está na sabedoria de Deus, está na sabedoria de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus é a sabedoria de Deus. As famílias, as pessoas, estão procurando felicidade fora do local onde ela realmente se encontra. A felicidade se encontra nos caminhos do Senhor, se encontra nessa sabedoria que vem de Deus para aqueles que buscam, que vem de Deus, que vem do alto para aqueles que procuram. Então a família deve voltar-se para Deus. A família foi criada para estar na presença de Deus, para viver em santidade de vida. Então ela deve ouvir o clamor da sabedoria e deve também voltar-se para Deus. E agora, irmãos, a sabedoria, ela deve buscar
né, a família, aliás, deve buscar a sabedoria do alto. Nós não lemos lá em Tiago, no versículo 17, sobre a sabedoria que desce do alto. Abra sua Bíblia lá em Tiago, aquele texto que nós lemos quando começamos o estudo. Tiago, capítulo 3, o versículo 17. Diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Assim como nós vimos as características da sabedoria sem Deus, essa sabedoria que é terrena, animal e demoníaca, nós vamos ver as características da sabedoria do alto, que eu e você devemos buscar, que a nossa família tem que buscar, tem que procurar, tem que ouvir. Então vejamos, primeira característica, essa sabedoria é repleta de mansidão. Segundo, ela é totalmente pura, porque ela vem de Deus. Terceiro, ela é pacífica, ela é indulgente, ou seja, é uma sabedoria que perdoa sempre. Esse é o significado de indulgente aí no texto, alguém que perdoa sempre. Ela é tratável. Se alguém vive contrário a essas características aqui, mesmo estando na igreja, não nutre dentro de si a sabedoria do alto. E por fim, essa sabedoria, ela é plena de misericórdia e bons frutos. Isso tudo está no versículo 17 que lemos. As características da sabedoria do alto: mansidão, pureza, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, plena de misericórdia e bons frutos. Como eu disse, se alguém, seja quem for, não nutre, não vive essas características, então não tem a sabedoria do alto. Irmãos, nós somos chamados para viver dessa forma. Eu e você, para vivermos dentro da nossa família, dentro do nosso lar, no convívio, né, com as pessoas que nós mais amamos, desse jeito. Nós vivemos num mundo que tem uma vida contrária a isto. Por quê? Porque a sabedoria do mundo não é essa sabedoria do alto. Pelo contrário, é uma sabedoria terrena. E o texto aqui anterior diz que é uma sabedoria animal. E diz também que ela é uma sabedoria demoníaca, uma sabedoria que não procede de Deus. E nós precisamos atentar para isto, para vivermos realmente. Então a família deve buscar a sabedoria do alto, onde Deus está. Paulo diz assim, escrevendo aos Colossenses: buscai as coisas do alto. E ele está falando sobre isto, realmente. Está falando sobre essas características. Você não quer ser uma pessoa mais sábia? Você não quer viver melhor no contexto da sua família, no meio de seus familiares? Não quer experimentar essas características? Então procure isso de todas as formas. E aí vai dizer também que ela é imparcial e ela é sincera. Essa sabedoria do alto, ela não tem, não escolhe lados, né? Ela sempre fica do lado do Senhor. Uma vez, uma irmã, né, estava vivenciando um problema na sua igreja, e alguém perguntou a ela assim: de qual lado você está, do lado A ou do lado B? Isso dentro da igreja. E ela então respondeu: nem do lado A e nem do lado B, eu estou do lado de Jesus, eu não tenho lado. Ela demonstrou uma verdadeira sabedoria. Ela demonstrou a verdadeira sabedoria. Ela foi sincera nos seus sentimentos. E conhecendo a vida daquela irmã, eu digo realmente, essa irmã, ela tinha essa sabedoria do alto. Queridos, nós temos muito que aprender sobre isso. É por isso que Tiago mesmo escreve em sua carta: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá a quem pede sabedoria. E para concluir, irmãos, em Provérbios 8, 9, nós podemos ver a sabedoria sendo expressa como uma pessoa, como eu já disse. Ela faz ouvir a sua voz, está aí no versículo 1.
O apelo que ela faz a todos é, primeiro, entendei, como lemos no versículo 5, ela diz assim: entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. No versículo 6, nós lemos: ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. E no versículo 10, ela diz: aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Então essa sabedoria, ela grita, ela clama a todos nós. Aqui é Deus falando com o ser humano, é Deus falando comigo e com você, é Deus falando com o seu povo, com a igreja, por meio de Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Entendei, ouvi, aceitar. E esses verbos aqui, eles são verbos que estão no afirmativo, estão ordenando, é uma ordem, é uma ordenança para a igreja, para o seu povo, para as famílias de toda a terra. Entendei, ouvi e aceitai. É um imperativo para todos nós, e nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer, nós temos que obedecer essa ordem do Senhor. Precisamos entender a voz de Deus, a vontade de Deus. Precisamos ouvir atentamente o que Ele tem a nos dizer. O mundo tem muitas vozes, tem muitos sons. O crente, ele tem que estar atento à voz de Deus. Hoje eu estava ouvindo uma música que é antiga, Vencedores por Cristo, que diz assim: só de ouvir tua voz e sentir teu amor, os meus medos se vão. E esta é a grande verdade. Esta é a grande verdade. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Está clamando. A verdade de Deus está gritando a plenos pulmões. E hoje mais do que nunca. Aqui trata-se de uma ordem expressa de Deus. E nós precisamos entender o que Deus está nos dizendo. As pessoas estão procurando no lugar errado, na pessoa errada, a felicidade, a riqueza, o poder. As pessoas estão aí batendo a cabeça, vivendo dessa forma. E nós, meus irmãos, nós temos aqui o segredo, que é nos revelado. A partir da sabedoria de Deus, nós conseguiremos com certeza conquistar todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que em Deus nós faremos proezas. Amém? Que a sua família seja uma família que viva a sabedoria do alto. Essa sabedoria que foi listada aqui dessa forma, uma sabedoria repleta de mansidão, totalmente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, sincera e também imparcial. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e que você continue firme, e que a sua família seja uma família sábia, que você seja sábio dentro da sua família, dentro da sua casa, e que o Senhor possa abençoar o seu coração a cada dia, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te damos graças, louvamos o teu nome, pela tua palavra lida e explicada e explanada aos nossos corações. Nós somos seres finitos, diminutos, diante da tua presença gloriosa. Nós pedimos o teu auxílio, a tua ajuda para a nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, a cada dia dessa sabedoria que foi aqui falada, e que o Senhor nos dê dela, Senhor, para vivermos bem os nossos relacionamentos, para vivermos bem, ó Pai, a nossa vida. No nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada irmão que nos assiste, a cada família, a cada lar que nos assiste, e que a tua graça seja abundante sobre a tua igreja, sobre o teu povo todos os dias. Amados irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão preciosa do Espírito Santo repouse sobre todos os servos de Deus espalhados pela terra, hoje e sempre. Amém.
Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Lembrando que no domingo de manhã, às 9 horas, teremos a Escola Bíblica Dominical. E também à noite, às 19 horas, teremos o nosso momento de adoração a Deus, né, na transmissão online do nosso culto. O quê? A Escola Dominical é 9h30, irmãos. Mas você pode já ligar o celular às 9 para não perder a hora. Né? Então, que Deus abençoe os amados. Acompanhem aí as lives. Vai ter live da mocidade? Não, né? Agora é só frente. Amém. Já tem alguém para falar no domingo da live? Quem? Muito bem. Então a família do Hernani, a Carol, estará na live pós-culto no domingo. Então os irmãos já se preparem também, né, para estarem aparecendo nas redes sociais. Deus abençoe no nome de Jesus. Obrigado aos nossos irmãos aqui pelo auxílio, pela ajuda. E Deus abençoe ricamente no nome de Jesus.